Vamos de novo? Quem está feliz aí? Glória a Deus, uma manhãzinha friozinha, porém um pouco menos, né? Concorda ou não? Tá um pouco menos frio, mas aconchegante para a gente estar aqui, dar um cheiro no irmão, dar um cheiro em quem a gente ama, na verdade, está na casa de Deus. Falou, o frio pode até tocar na nossa pele, mas o nosso coração está incendiado pelo Espírito Santo, e é isso que importa. Muito bom ter vocês aqui nessa manhã, muita saudade de alguns. Estou vendo a Estela, família aqui, nossa, tanto tempo, né? Vocês estavam trabalhando na AgriShow, e sejam muito bem-vindas à casa de vocês, né? Deus abençoe a vida de vocês. Emerson, família, como nós amamos vocês, viu? O Emerson tem trabalhado bastante, né? Fora, tem passado períodos extensos nas obras, enfim, mas Deus tem guardado a vida, a família, e nós ficamos felizes por isso, né? Nós amamos a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Aleluia, meus irmãos. Abra comigo, você que pode, Salmo capítulo de número 27. Antes da gente iniciar a mensagem, quero agradecer a você que trouxe, né, cobertor, blusas, roupas, enfim. Que Deus abençoe a sua vida, tá ok? Toda a tua família. Nós entendemos que faz parte da mensagem aquilo que nós fazemos em direção ao próximo, não é? É assim que Jesus nos instruiu e é assim que nós vamos caminhar. Então, que Deus abençoe a sua vida. Nós acreditamos na provisão do Senhor à medida que nós repartimos aquilo que o Senhor tem concedido a nós. Então, a justiça de Deus é essa. O que é praticar a justiça? Não é você sentar na frente de um juiz, de um tribunal, não. É você fazer justiça ao necessitado, é você suprir a necessidade daquele que não tem a medida que você tem. Isso é a justiça de Deus. Deus nos justificou para praticar a justiça. E não tem como nós vivemos uma vida, pregar o Evangelho do Senhor e não viver essa medida. Então que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, ok? E continue, você que tem algo na sua casa que pode ser doado, algo que as crianças, né? A gente tem 3 filhos, vem essa ondinha, pequena onda de frio, o que a gente faz? Corre e compra um monte de coisa, não é? O ano que vem serve alguma coisa, mas fica lá, no guarda-roupa, né? Às vezes a gente fala, não, minhas crianças têm tudo, vai ver, põe a calça, fica na canela, a outra não serve, aí você corre e comprar de novo. Mas tem tantas famílias que precisam, né, daquilo que você tem, daquilo que Deus colocou na sua mão. Então, assim, aqueça o teu coração em relação a isso. Eu fico muito feliz que, como igreja, o nosso coração tem queimado nessa direção, e eu agradeço a Deus por isso, né? Vamos continuar nessa vibe. Salmos capítulo de número 27, o versículo é o de número 4, um versículo bem conhecido, se tornou até canção. O texto diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar, aprender, ser instruído no teu santo templo. Amém? Papai amado, muito obrigado por essa manhã. Nós estendemos a adoração, prestando culto ao Senhor com o nosso coração. Pai, nosso coração está aberto e livre de todo impedimento. Nós profetizamos essa verdade para que a tua mensagem entre, Senhor, como uma semente, no nosso coração, uma terra fértil. Fala conosco, Deus, e nós ouviremos aquilo que o Senhor tem a dizer, em nome de Jesus. Amém? Olha o texto, um texto muito conhecido de todos, texto simples, mas nós vamos entrar numa profundidade do Senhor muito gostosa, muito linda. O texto diz assim: uma coisa peço ao Senhor, é Davi falando aqui. Uma coisa eu peço, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar, morar por um propósito. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor. E também para meditar no teu santo templo, no teu templo, na tua casa. Davi, ele faz uma coisa diferente de muitos de nós. Ele fala assim: uma coisa só, Senhor, eu te peço.
Sabe as nossas orações, que elas são carregadas de petições, são carregadas de clamor, são carregadas de anseios. É como quando a gente entra na presença de Deus e se torna um pedinte, alguém que está ali para extrair coisas de Deus, e a gente se esquece da grandiosidade, da soberania de Deus, todo conhecimento, como Jó diz. Onde estava você, Jó, quando eu criei toda a terra? Quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Ele estava questionando Jó acerca do conhecimento do ser humano, que causa uma arrogância, uma prepotência. Ele está falando: Jó, de tudo você é referência. Mas tem uma coisa que até no teu coração, a partir de tudo aquilo que você representa, entrou que não é legal. Que é o quê? O orgulho. Deus separa um capítulo inteiro do livro de Jó somente para falar do orgulho que está no coração de Jó. E Deus questiona até as intenções de Jó. Por quê? O texto começa dizendo sobre alguém, Satanás, que está passeando, andando sobre a terra, e ele vai diante do trono de Deus, e Deus fala para ele: onde você estava? Ele fala: eu estava passeando sobre a terra. E é interessante que a gente sempre prega sobre Deus, sobre Jesus, sobre as coisas que estão escritas. Mas Deus, nesse momento, ele reparte uma palavra com Satanás. Ele faz uma pregação, ele monta o esboço de uma mensagem. A mensagem de Deus para Satanás começa assim: você conhece o meu servo Jó? Servo justo e o quê? E fiel. E aí Satanás questiona Deus, falando: mas ele é justo, ele é fiel, ele é tudo isso porque ele tem tudo aquilo. Ele é tudo isso porque ele tem uma família abençoada, ele é tudo isso porque ele é próspero, ele é tudo isso porque ele tem filhos, ele é tudo isso porque ele tem saúde. E Deus fala para Satanás: você pode tocar, você só não vai tirar a vida dele. Por quê? Porque Deus sabia que o coração de Jó, ele era justo e fiel, mas na sua própria justiça tinha contaminado o seu coração. Com o quê? Com o orgulho. Já viu gente que tem orgulho de ser bom? Gente que tem orgulho de ser humilde. É um contrassenso, um contraponto, mas essa história revela muito o coração de alguém que tem uma vida reta diante do Senhor, a ponto do Senhor ministrar uma palavra sobre a vida dele. Mas Deus escreveu um capítulo inteiro sobre Jó, questionando o seu coração e as suas intenções. Senhor, mas eu fui fiel, como a pastora disse, eu fui fiel. Senhor, eu guardei a vida dos meus filhos iam para as festas, e eu estava em casa sacrificando, ofertando, jejuando pela vida deles. Senhor, eu tive uma família abençoada. Senhor, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu guardei os princípios do Senhor, e ainda assim o Senhor permitiu que Satanás tocasse na minha vida. E Deus fala para Jó: Jó, para que tanta murmuração? Para que tantos questionamentos? Para que tantas perguntas? Quem é você diante da grandiosidade de Deus? Onde você estava, Jó, quando eu estabeleci os limites da terra? Onde você estava, Jó, quando eu coloquei os luminares no céu? Onde você estava, Jó? Você não é capaz de medir um côvado diante de você? Quais são os limites de tudo aquilo que eu criei? É interessante que coração, as intenções, até naquilo que é bom, pode contaminar o coração de alguém que não consegue preservar as intenções. Tem gente que faz, mas carregado da bondade está uma segunda intenção. Tem gente que faz para ser visto. A coisa é boa, não é? Lembra que eu falei? A verdade manchada de mentira. Esses dias nós falamos sobre a túnica de José. A verdade, a túnica era verdade, era de verdade, era dele, mas o sangue não era dele. Até uma verdade manchada de mentira, ela se torna uma mentira até que seja provado que é verdade. Onde está o teu coração quando você pratica até o bem? Quais são as intenções daquilo? Agora aqui, perceba que o texto de Davi fala assim, ó, uma coisa só. Nós estávamos falando das orações.
A gente vai, dobra o joelho no nosso quarto, diante da nossa cama, aqui, às vezes orando, e tudo que a gente faz é pedir. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus provê na minha casa, Deus salva meu marido, Deus salva meu filho, Deus faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, como se Deus não soubesse o que tivesse que fazer. A gente coloca Deus como nosso servidor, a gente coloca Deus como nosso serviçal, para suprir as nossas necessidades, aquilo que é o desejo do nosso coração, da nossa alma. Mas quando a Bíblia fala que você deve orar, o Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque você não sabe como orar. Por que a Bíblia está falando isso? Porque as nossas orações são carregadas do desejo na nossa alma. Mas quando o Espírito Santo intercede por nós, ele está falando assim, que ele sabe das nossas necessidades de fato, e ele intercede diante do Pai segundo a sua necessidade, não segundo o seu desejo. É por isso a importância de você entrar na presença de Deus em adoração, e não como um pedinte gospel. Davi diz assim, uma coisa, fala comigo, uma coisa só. Uma coisa só eu peço ao Senhor. E aí ele continua, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu santo templo. Quando nós formos homens, como nós nos tornarmos, preste atenção nisso, isso é uma lição para mim e para a sua vida. Quando nós nos tornarmos de fato homens e mulheres de uma coisa, homens e mulheres que preservam um desejo e por ele nós caminhamos, como Davi faz essa oração aqui. Quando nós entendemos que de fato a gente precisa ter um caminho estabelecido na nossa vida, um alvo na nossa vida, um rumo, uma direção apenas, uma voz a ser seguida, uma instrução a ser seguida, a gente para de se contaminar com as coisas que acontecem ao nosso redor, e todo o restante só faz sentido quando uma coisa como prioridade na nossa vida é de fato conquistada. Homens que entendem que existe uma palavra que faz sentido nós caminharmos sobre ela. Existe uma mensagem, e a mensagem já foi dada, e ela habita no seu coração, através do Espírito Santo, e existe uma voz a ser seguida, existe uma voz que você precisa ouvir todos os dias da sua vida. O que Davi está falando aqui é um desejo expresso, não somente de estar na igreja, de estar na casa. Quando ele expõe que uma coisa eu peço, que eu possa morar na casa do Senhor, ele está falando, eu preciso estar onde o Senhor está, na habitação do Altíssimo, seja ela dentro da minha casa, seja ela dentro da igreja, seja ela onde eu estiver, mas uma coisa eu peço que eu possa morar na tua casa. Na tua casa é o quê? Onde o Senhor habita. Você pode morar em qualquer lugar da sua vida, dessa terra, mas você só pode chamar de lar o lugar onde sua família está. Os irmãos que viajam aqui a serviço sabem, pode dormir no melhor hotel dessa nação, mas só tem um lugar que pode ser chamado de lar, onde a esposa e os filhos estão, onde você sente aquele aconchego do lar, aquele afago, aquele abraço, aquele amor que nenhum lugar nessa terra pode repartir com você. Perceba o que Davi está falando aqui, uma coisa só eu peço, eu que preciso morar no lugar onde o Senhor está, todos os dias da minha vida. Mateus 6,33, o texto diz assim, buscai o quê? O reino de Deus é a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Existe uma prioridade, gente. O que a gente não percebe é que a gente estabelece várias prioridades em nossa vida, só que depois de uma prioridade, as demais coisas não podem ser prioridade, não faz sentido. Não faz sentido você julgar que uma coisa é prioridade e chamar as outras de prioridade, as outras ficam em segundo plano. O que o texto está dizendo é que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ponto.
As demais coisas, elas vão sendo acrescentadas na nossa vida. Quando nós nos tornarmos homens e mulheres de uma coisa, de uma prioridade, todo o restante só faz sentido se nós conquistarmos ela. Perceba isso. Sabe por que a gente tem dificuldade muitas vezes de fazer para Deus aquilo que Deus pede? Porque não é prioridade. Gente, sabe o que falta tempo? Tudo aquilo que não é prioridade na sua vida vai faltar tempo. Tudo que não é prioridade falta tempo. Agora, aquilo que é prioridade, aquilo que é tua paixão, você dá um jeito de ir. O que eu falo sempre, quando eu namorava minha esposa, eu saía da minha casa a pé, eu morava lá perto da caixa da água do Bandeirante, eu atravessava a cidade a pé ou de bicicleta. Hoje eu não vou comprar pão de pé. Né? É verdade, amor? Por quê? Porque era o quê? Prioridade. Toda prioridade você paga preço, toda prioridade você investe, toda prioridade você coloca tempo, toda prioridade você dispõe de lágrimas, você dispõe de paixão, você dispõe de suor, você dispõe de tempo, de investimento, você dispõe de coração. Agora, uma coisa, uma prioridade, enquanto o que resta do seu tempo for do Senhor, você vai provar das migalhas que caem na mesa de quem o tem como prioridade. Preste atenção nisso. Enquanto o que você dá para Deus for o resto, você vai se alimentar das migalhas de quem o tem como prioridade. Sabe qual a medida que você recebe de Deus? Exatamente a mesma medida que você se entrega para Ele. É por isso que muitas vezes você vai ver alguém que se lança, você julga, é imaturidade, é meninice, ainda é um menino na fé, ele pula, ele dança, ele se joga no chão, ele deita, ele chora, é menino. Mas não é menino, deixa eu te ensinar algo, é entrega. E a gente se julga tão maduro na fé, muitas vezes tão cauterizado, e na verdade não é maduro, é cauterizado em uma fé religiosa, que nem as lágrimas mais rolam dos nossos olhos na presença de Deus. E há quanto tempo a gente não chora diante de Deus? Há quanto tempo a gente não entra no nosso quarto e não tem nem palavras que saem da nossa boca, nosso cérebro não é capaz de pronunciar palavras, porque tudo que a gente tem para fazer é chorar. É chorar na presença de Deus, é se entregar, porque aquilo é tão vivo, tão palpável na nossa vida, que nada mais importa se não agradar a Ele. Meu Deus do céu! Enquanto não for prioridade, a gente vai comer das migalhas daqueles que o têm como prioridade. Ao nível de entrega, às vezes eu já sempre falei para vocês, e foi uma verdade para a minha vida, a gente tem sempre como referência alguém. Nicodemos, ele vai ter com Jesus durante a noite. Por quê? Porque durante a noite ele se torna um menino, durante o dia ele tem que ser o religioso, o relevante, alguém que está debaixo do holofote da religiosidade, da igreja, do templo. E há quem o diga que ensinava os meninos apontando para Nicodemos e não para Deus. Olha, aquilo é uma verdadeira referência do que é um homem de Deus. Olha as vestes, filhos, aquilo é um homem de Deus, o homem de Deus se veste daquele jeito. Olha o cheiro de um homem de Deus, mas durante a noite ele precisa ajoelhar diante do Senhor. Por quê? Porque a referência que a gente tem que ter não é humana, não é palpável, senão o Senhor. Por isso o desejo de Davi: eu posso ter todas as coisas do meu reino, eu posso ter todas as coisas do mundo, eu posso ter toda a riqueza do mundo, mas uma coisa só eu te peço: que eu possa morar na tua casa, no lugar onde o Senhor está, no lugar onde eu possa te sentir, no lugar onde eu sinto o teu cheiro, no lugar onde eu sinto a tua presença, no lugar onde eu choro e não me importo com nada, no lugar onde eu me sinto amado, no lugar onde eu amo, no lugar onde eu não vejo as minhas falhas, mas eu olho para o teu amor, no lugar onde a misericórdia opera, onde a justiça faz sentido, onde eu me sinto abraçado e aquecido. É nesse lugar
lugar que eu desejo estar não é em lugar nenhum nesse mundo. Fala, Deus. Nós precisamos entender que Deus não perdeu o controle de nada na vida. Às vezes a gente olha para a estrutura humana e acha que Deus perdeu o controle, que Deus desceu do trono, que Deus perdeu o poder que Ele tinha há tempos atrás. Às vezes a gente olha para toda a maldade que está no mundo e a gente olha e fala: Senhor, volta para o trono, volta para o controle, Senhor, pega o poder de volta que o Senhor deu para alguém. Mas a verdade é que Deus nunca desceu do seu trono, Deus nunca perdeu o controle. Quem se desviou do propósito fomos nós. A grande verdade é que quem se desviou, quem escolheu escrever as próprias páginas da vida, fomos nós. Quando você sentar numa cadeira para ouvir um palestrante, você não vai ouvir que Deus está no controle da sua vida. Você vai ouvir que você é o protagonista da sua história. Mentira de Satanás. Você vai ouvir que você pode, você é o dono do seu destino. Mentira de Satanás. Você vai ouvir 5 passos para o sucesso, 5 passos para a conquista financeira, 7 métodos para a prosperidade financeira. Mentira de Satanás. O que você tem que fazer é uma coisa só. Em primeiro lugar, eu buscar o reino, a justiça, e tudo mais será acrescentado na minha vida. Uma coisa. O restante é Deus que faz. E Deus nunca desceu do trono, senão para julgar a tua causa. Glória a Deus. Deus nunca saiu do controle. Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para quê? Para o bem de quem? Então Deus cuida de ti. Sabe por quê? Deus faz com que todas as coisas cooperem por você. Amém. Já viu aquela frase que o universo, como que é? O universo conspira? Eles tiram isso aqui. Não é o universo, é tudo. Não é o universo que conspira, é tudo. É céus e terra e aquilo que está debaixo da terra. Coopera para o bem de quem? De todo mundo? Não, daquele que ama, daquele que obedece, daquele que cumpre o princípio, daquele que escolhe viver o Senhor como prioridade, está na casa do Senhor como prioridade, que o desejo do coração é um só, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perceba que Deus não desceu do trono, a gente que saiu do propósito. Perceba que Deus continua sendo o dono e o Senhor de todas as coisas, a gente que saiu debaixo do senhorio. Deixa eu te falar uma das maiores desgraças da humanidade, qual que é? Vou te falar algo, você pode se assustar, você pode até sair daqui. Mas uma das maiores desgraças da humanidade é isso que a gente faz a cada 4 anos. Votar por um governo. O reino de Deus fala de um rei, de uma justiça, de um poder. Enquanto o homem permitia que Deus escolhesse os próprios reis, a humanidade caminhava segundo uma direção. Quando o homem clamou um rei, levantou Saul, que se corrompeu pelo próprio poder. Porque diziam que Samuel era velho, Samuel não dava mais, Samuel estava cansado, Samuel não tinha vigor mais, mas ainda assim ele detinha a palavra do Senhor, a visão, a revelação estava sobre a vida dele. Mas o povo não queria um rei forte, um rei conquistador, alguém que entrasse no meio da guerra com eles. E Deus fala para Samuel: escolhe um rei. Deixa o povo escolher, escolhe um rei. E de fato escolheu. E todo o povo, ele está à mercê da justiça que o teu rei estabelece. E colocou sobre nós esse poder e nós aceitamos. Por isso nós saímos debaixo
do reino de Deus, escolhemos a democracia humana. E aí há 4 anos você tem que ficar numa briga de joelho dobrado no seu quarto, clamando a Deus: tem misericórdia dessa nação, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida dos meus filhos, porque foi colocado na mão do homem o poder. Então Deus nunca desceu do trono, Deus nunca perdeu a autoridade, Deus nunca perdeu o seu poder. Fomos nós que escolhemos caminhar fora dele. Agora deixa eu te falar uma coisa: todo mundo está olhando para você. E esse é o peso que nós carregamos, sabe por quê? Muitas vezes não é aquilo que você fala que vai evidenciar o Cristo que você serve. É a maneira com que você vive que vai evidenciar aquilo que você crê. Sabe por quê? Porque é segundo o seu propósito. Propósito de quem? De Deus na sua vida. Então às vezes dentro da sua casa você não vai ficar falando de Jesus, você vai viver o Cristo que você crê. E aí as pessoas vão crer naquilo que você acredita. Por quê? Porque você é uma carta viva. O que é uma carta viva? É alguém que vive aquilo que alguém escreveu. Então eu sou uma carta viva, escrita pelo punho do próprio Deus na minha vida. E à medida que eu ando, aquele que me vê, ele me lê. E tem que estar escrito na minha vida: eu amo Jesus, Jesus é primeiro lugar na minha vida, o reino de Deus é prioridade. Uma coisa eu peço ao Senhor e ela buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor, no lugar onde o Senhor está todos os dias da minha vida. As pessoas têm que olhar para você e ver paixão pelo Senhor, senão a vida não faz sentido, senão não é prioridade. E deixa eu te falar, todo aquele que entrega o resto para o Senhor vai comer das migalhas daquele que o tem como prioridade. Marca isso no seu coração. Por isso que nós vivemos uma geração fraca, uma geração doente, uma geração depressiva. Sabe por quê? Porque de fato as paixões do mundo têm nos agradado mais do que a presença de Deus. E às vezes 2 horinhas que nós temos aqui no culto faz todo sentido, mas aquilo que nós vamos fazer na segunda-feira é o que de fato mostra quem somos. Quantos de nós, não levante a mão, não precisa nem mudar a feição do seu rosto, eu vou ficar de olhos fechados. Quantos de nós tocamos na nossa Bíblia só de quarta e domingo? E quando a gente vem para a igreja na quarta-feira? E já deixa eu abrir um parênteses, querido. Quem tem vindo de quarta aqui, Deus tem compartilhado coisas poderosas. Palavras de fé e de transformação. Então, se você não tem vindo de quarta-feira, se esforce. Você que pode, se o trabalho não te impede, se é uma escolha sua, se esforce. Amém? Por isso nós vivemos uma geração fraca. Uma geração que não suportaria um açoite. Uma geração que não suporta alguém dizer não. Eu tenho problema com pessoas da minha própria família que são psicólogos. Por quê? Porque não aceita a maneira que eu cuido dos meus filhos. Sabe por quê? Para que falar tanto não para o seu filho assim? Por que você é duro, rígido com seus filhos assim? Seus filhos vão crescer com problemas emocionais. Cuidado. Deixa eu te falar, uma geração fraca que não consegue aceitar um açoite, um não como resposta, não aceita ser contrariado na vida, porque é uma geração que não entende que precisa viver uma prioridade, e a prioridade é Deus. E se nós não instituirmos isso dentro da nossa casa, o mundo vai apregoar as verdades que eles acreditam. Sabe qual que é a verdade? Não fala não que ele vai ficar com problema emocional. Não corrija o teu filho que ele vai ter problema emocional. Não contraria o teu filho. Deixa ele fazer o que ele quer. Se ele quer tocar o violão, não fala não para ele não. Faz uma troca, fala para ele: filho, você não prefere tocar bateria? Não, não é não. Por isso que dos 10 mandamentos, 8 é não. Porque o não constrói muito mais que o sim. Porque Deus só te abençoa quando Ele tira. Quando Ele te dá, Ele está aprovando o teu caminho. Então toda vez que você olha para essa geração, e parte de nós,
Parte da igreja. Nós criamos uma geração fraca. Como diz aí fora, uma geração mimimi, uma geração TikTok, uma geração de dancinha. Ninguém sabe as escrituras, mas se você ver no Instagram vai ter postagens lindas e maravilhosas. O filho está perdido, mas posta uma fotinha lá. Como que é o texto? Ensina o seu filho o caminho que se deve andar, mas está vivendo uma vida toda torta, uma vida toda desgraçada, e você olha para aquilo e sente nojo, porque é uma geração fraca, uma geração inconsequente, uma geração depressiva, uma geração de doentes emocionais, uma geração que sabe se maquiar, mas não sabe ungir a ferida de ninguém. Uma geração que consegue criar uma imagem de felicidade, mas não consegue entrar de encontro com a própria alma. Uma geração que não tem a capacidade de ficar 10 minutos sozinho porque não se suporta mais. E o fruto benéfico da pandemia foi esse: pais reencontrando seus filhos dentro da própria casa, maridos tendo intimidade com as suas esposas dentro da própria casa, pais entendendo que existe uma direção para ser dada e precisa partir dele. A sua causa, querido, ela já é ganha. O que a gente não entende é que partir de nós precisa haver justiça nessa terra. A nossa causa já é ganha. Abre comigo Isaías 53. Isaías 53, versículo 4. Olha a sua causa aqui. Olha o teu tribunal onde está. Certamente Ele levou sobre si todas as suas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre si, sobre ti, a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas como o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, e nem um engano fosse encontrado em sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Esse é o tribunal que nós participamos. É o tribunal que Cristo se colocou como devedor das nossas próprias dívidas. Ele se colocou como pecador pelos nossos pecados. Ele se colocou na posição de alguém que o preço para comprar toda a humanidade era a sua própria vida. Esse é o tribunal que nós participamos. Essa é a justiça pela qual nós fomos justificados. Agora a pergunta é: e a nossa justiça? E a justiça que nós praticamos?
Querido, você foi justificado para algo, você não foi justificado sem propósito, porque a justiça sem propósito, ela merece morte. Se a gente fosse justificado sem propósito, era bom que nós tivéssemos morrido antes de ter ao menos nascido, porque uma vida sem propósito é um instrumento de Satanás. Você não é inerte nessa terra, você está provocando alguma coisa na terra, você está provocando alguma coisa na vida do seu irmão, você está provocando algo na sua família, e tudo que você faz é o efeito chamado efeito borboleta. Tudo que você faz aqui reverbera na terra. Então ninguém está inerte no banco que você está sentado. Algo está sendo promovido. E se você não está fazendo a justiça de Deus, você está fazendo a injustiça, que é obra de Satanás. Qual que é a justiça de Deus? É você suprir a necessidade daquele que tem necessidade. Quando eu tive fome? Quando você não me deu de comer? Ou quando você me deu de comer? Mas Jesus, como assim? Eu não estou entendendo nada. Quando aquele pequenininho que estava jogado no beco, na esquina, teve fome, você levou de comer. Você não fez somente para ele, mas você fez para mim. Você praticou a justiça, você supriu a necessidade daquele que estava necessitado naquele momento. Essa é a justiça que nós fomos chamados para praticar. Por esse tribunal, Jesus entregou a sua própria vida na cruz do Calvário, para dizer para você que não basta ser crente, você precisa ser imagem, e não só imagem, a semelhança. Imagem é se parecer, semelhança é praticar aquilo que ele mesmo praticou enquanto estava aqui. Alguém que tinha acesso a tudo, mas não provou de tudo, para que você entendesse que existe uma obra muito maior do que os seus prazeres. Alguém que tinha acesso a toda a riqueza do mundo, mas não tocou na riqueza do mundo, para nos ensinar que tem coisas melhores do que o dinheiro, tem coisas mais preciosas do que a riqueza, tem coisas mais valiosas do que os bens que nós perdemos a vida para adquirir. Quando alguém estiver diante de você com fome, não é uma oração que vai encher a barriga dele. A gente ora pelo enfermo, a gente ora para que a pessoa seja liberta, a gente ora pela provisão, a gente ora por dias melhores, a gente ora para que Deus dê força, para que Deus tire a pessoa de lá, mas uma oração não enche a barriga. E a justiça do Senhor não está ligada às orações que nós fazemos, ao clamor da nossa alma. A justiça do Senhor está em você repartir aquilo que o Senhor te concedeu com aquele que está precisando mais do que você. A justiça de Deus não está ligada às nossas orações, está ligada àquilo que nós praticamos. E alguém que está com frio nesses dias frios, a oração aquece o coração, mas a pele continua arrepiada. E somente uma blusa, um cobertor faz sentido nesse momento. Sabe o que manchou a igreja ao longo dos anos? Foi porque a gente não entendeu nada. Quando a gente colocava um copo em cima da TV e ficava orando de madrugada com aquele povo esquisito na madrugada, era legal porque abençoava, mas não é aquilo que mudava a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém é a transformação de um tempo para outro, e não é uma água benta que vai mudar a sua vida. É a justiça que você pratica. E tudo aquilo que você pratica é muito mais do que você verbalizar palavras. E a igreja foi manchada porque a gente quis ser religioso. A gente ficava no meio da praça falando: eu estou jejuando, eu estou com fome, olha minha cara de fome, já perdi 2 quilos. Quando na verdade na nossa intimidade havia podridão de religiosidade. Uma geração fraca que não entendeu nada. Com muito cuidado, eu vou te falar algo que não generaliza e não descredita
o ministério. Josué ele tem um discurso lindo e maravilhoso. Sabe qual que é? Vocês podem servir a qualquer Deus, todavia eu e a minha casa, o quê? O discurso é lindo, não é? Mas lembra de quarta-feira, o que Deus falou no capítulo 1 de Josué? Guarda os mandamentos, guarda os princípios. E aí ele segue falando assim, ó, seja forte e seja corajoso. Agora, reparta, compartilha, fala das escrituras, fala das leis que eu dei para Moisés, rumine, medite na palavra dia e noite, mas fala sobre os feitos do Senhor. Aí o último capítulo de Josué fala da morte de Josué, e Juízes, capítulo 2, ele vai falar, e uma geração, depois que Josué foi morto, os anciãos foram mortos, uma geração se levantou que não conhecia o Senhor. Pedro, me ajuda. Uma geração, isso, aí você só abaixa. Uma geração que não conhecia o Senhor. Então as palavras da boca são uma, mas as ações são outras. Capítulo 1 fala. Último capítulo, uma geração fraca se levanta. Então o discurso de que não importa o que vocês vão fazer da sua vida, importa é que minha casa sirva ao Senhor, é um discurso extremamente carregado de egoísmo. Como assim eu vou olhar para minha casa e desejar tudo de melhor da minha casa, se eu olhar para você e ver que você está precisando de ajuda, precisando de um abraço, precisando de um auxílio? E como que nós vamos nos chamar, nos institular, sei lá, isso aqui que a gente fala, colocar o título de igreja, se a gente não pratica a justiça, que nós fomos alcançados, a misericórdia pela qual nós fomos alcançados. Agora deixa eu finalizar com você, o texto vai falar assim, ó, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, vírgula. Para quê? Para que você quer morar aqui? Para quê que eu quero estar na presença todo dia? Para quê? Para mim sentir aquele cheiro gostoso, para mim chorar, para mim me sentir amado, para mim me sentir aquecido, para mim me sentir aceito, para mim me sentir perdoado. Não. Ele diz assim, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no teu templo. A igreja, ela vai te capacitar para algo. Ela vai te instruir para algo. Mas o que já há de melhor aqui, sabe onde está? Contemplar o Senhor, contemplar a sua formosura. Salmo capítulo 19, os céus declaram a glória do Senhor, o firmamento, a sua formosura, a sua beleza. Quando você olha para essa terra, querido, tudo começa a fazer sentido. O Senhor criou algo lindo, maravilhoso e te colocou nela. Existe um propósito na nossa vida que vai além de somente estar na casa de Deus. É você contemplar, parar de tentar explicar a Deus. Lembra aquela música Preto no Branco, né, filho? Ninguém o quê? E não tente explicar a Deus, porque uma das maiores confusões mentais que me deixou maluco, louco na época, sabe qual foi? Duas. Se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Quem já pensou nisso? Então para de pensar agora, senão você vai fazer igual eu, vai ficar e não melhora, viu? Vai passar anos e você vai ficar com um parafusinho meio solto. Quem criou Deus? Querido, ninguém explica Deus. A gente tem a tendência de achar que a teologia
é a direção que a gente tem para viver, mas não é isso, é o que o salmista está falando aqui. Contemplar a beleza, a formosura do Senhor, é viver o Senhor, não só viver tentando explicar, mas Deus fez aquilo na nossa vida porque a pastora fez aquilo porque o pastor fez aquilo porque a Cláudia fez aquilo. Não, Deus fez porque Ele é Senhor de todas as coisas, e Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, na hora que Ele bem entender na nossa vida, porque Ele é Deus, e a gente é filho. Obedece quem pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem gente que não pode nada, está tentando mandar, né? Contemplar, sabe o que é? Olhar com admiração. Aleluia. Se coloque em pé, você que pode. Contemplar o Senhor. Você que pode, feche os seus olhos em nome de Jesus. Contemplar o Senhor. Fazer justiça. Contemplar a beleza e a formosura do Senhor. Sabe o que é? Deus não pode ser visto na pessoa de Deus, mas Deus pode ser visto em toda a misericórdia que Ele te alcançou. Deus pode ser visto em toda a cura que você foi curado, em toda a provisão do dia a dia. Deus pode ser visto no amor que você sente pelo teu filho que está dentro daquela sala sendo instruído. Deus pode ser visto no amor com que você ama a pessoa que está do teu lado. Deus pode ser visto numa mensagem. Agora Deus pode ser manifesto na sua vida e através da sua vida, através daquilo que você faz, daquilo que você pratica. É um tempo de frio que o nosso coração precisa aquecer. Pastor, mas e a igreja? Deixa eu te falar, a igreja é só um lugar. A igreja é só um lugar que Deus colocou para a gente se unir em propósitos. A igreja é um lugar que Deus colocou na terra e falando assim, esse é o lugar que os meus filhos se reúnem. Esse é o lugar que os meus filhos amam, que os meus filhos vão lá para ser instruído no que fazer. A igreja, sabe o que é a igreja? É um QG, é o quartel-general do cristão. A igreja é o lugar onde você vem aqui e você se lembra o quanto você é amado. É verdade, não é? Porque toda hora tem alguém falando, eu te amo em Cristo Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E se ninguém te falou, eu vou te falar agora. Presta atenção, eu te amo. Você é amado. É sobre amar e ser amado, é sobre as verdades que nós falamos e nós praticamos. Quais são as verdades? Eu te falo, eu te amo. E qual que é a prática? Eu te abraço, eu te beijo, eu te cheiro, eu ajudo você, eu supro a sua necessidade, eu pratico justiça e misericórdia na sua vida. Você não entra e sai do jeito que você está, não. Você pode entrar depressivo, você pode estar com uma caixinha de Rivotril no teu bolso, mas quando nós falamos que nós te amamos, que Jesus te ama, Deus, o Espírito Santo começa a operar na sua vida, e o mal vai partindo em retirada, e o mal que habitava lá na tua casa, ele tem que sair por uma palavra de ordem. Nós ordenamos no mundo espiritual, todo o mal parte em retirada da sua casa, da vida do teu esposo, da vida da tua esposa. Se o teu filho precisa ser liberto, essa é uma manhã que ele há de ser liberto em nome de Jesus. Essa é a igreja. Por isso que eu te digo, escolha uma coisa que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Querido, enquanto essa música, essa canção estiver tocando, eu quero te convidar, eu quero te dar 2 minutinhos. Vamos orar ao Senhor.
Vamos orar ao Senhor. Ore pela tua vida, pela tua casa. Ore pelas vidas que estão precisando. Ore por essa igreja. Vamos orar ao Senhor. Contemple a belezura do Senhor, a beleza do Senhor, a tua santidade, em nome de Jesus. Eu vou te dar 2 minutinhos. Vamos entrar nessa conexão, nessa atmosfera tão linda do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Mais fundo que já estive, e me oferecerá mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie. Se você precisa de uma oração, vem aqui para frente. Nós queremos orar pela sua vida. Só não se permita sair daqui do jeito que você entrou. Uma coisa você tem que desejar nessa manhã: o Senhor, o lugar onde o Senhor habita. Se você tem um desejo de receber uma oração, vem para cá. Pastor Ivete vai vir para cá orar. Pastora Maiara, Douglas. Sim. Se você sentir no coração que você deseja abraçar alguém, esse é o momento. Pratique a justiça. O amor que você foi alcançado, você deve alcançar. Se você tem uma palavra para dar para o seu irmão, esse é o momento. Se você quer vir orar por algum dos irmãos aqui, esse é o momento. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus te usar. Aleluia. 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 Deus é maravilhoso. Jesus é lindo. Glória a Deus. Jesus é lindo. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Senhor, se não for o Senhor, nós teríamos sido consumidos. Se não for o Senhor, Pai, nós teríamos sido
teríamos sido consumidos vivos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Enquanto a pastora está orando, olhe para cá um minuto. Deseje o Senhor acima de todas as coisas. Nem o sucesso do mundo pode justificar coisas que só o Senhor pode fazer. Deus é o nosso refúgio. A nossa família serve ao Senhor porque nós amamos o Senhor acima de todas as coisas. Pastor, mas você ama o Senhor porque o Senhor supre as suas necessidades? Não, porque eu tive e tenho necessidades mesmo servindo ao Senhor. Sabe por quê? Se o Senhor for o meu pastor, Ele não me faltará. Às vezes a dispensa está vazia. Deixa eu te falar algo. Às vezes eu paro o carro lá e eu não estou falando não quero te motivar emocionalmente, não. Mas às vezes eu paro o carro 2 quarteirão para baixo porque não tem R$2 para pagar azul. Quem já passou por isso? É uma realidade. Mas eu continuo servindo ao Senhor, porque Ele continua sendo o meu pastor. E muitas vezes nas privações Ele tem me ensinado. Mas uma coisa, todos os dias eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na sua casa. Mesmo faltando, eu vou morar na sua casa. Muitas vezes doente, muitas vezes apreensivo, muitas vezes angustiado, mas eu vou morar na tua casa todos os dias, porque aqui tem o pão que me alimenta, aqui tem o pão, é o maná do céu, a água que sacia a minha sede está aqui, e por isso eu vou viver nessa casa todos os dias da minha vida. Abra suas mãos, eu quero orar com você. Pai amado, muito obrigado por essa manhã. O Senhor é bom, o Senhor é lindo e o Senhor é maravilhoso. Nós estamos constrangidos nessa manhã diante do Teu amor, Senhor, que é tão grande, tão poderoso e tão sobrenatural. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada vida aqui, cada família aqui, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, as necessidades sendo supridas, em nome de Jesus, portas sendo abertas, Senhor, em nome de Jesus, casamentos sendo restaurados, em nome de Jesus, não para que nenhuma placa, não para que nada seja exaltado aqui, senão o Teu santo nome, Deus, em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo, que as misericórdias do nosso bom e lindo Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família, em nome de Jesus. Quem crê, dê um forte aplauso ao Senhor.